Opa, tudo bem? Thales Jordan do Desvendando Exatas aqui. No vídeo de hoje você vai entender de uma vez por todas o porquê que a gente considera tão importante esse assunto chamado complemento de quadrados. Por que que a gente fala tanto nele? Primeiro, né, é um assunto que muitas vezes é negligenciado aí no ensino médio, quando é apresentado, né? E assim, quando ele é falado aí pontualmente, é para resolver raízes de equações de segundo grau, o que já é um ponto muito positivo, só que ele vai muito além disso. Ele é utilizado como técnica de algebrismo para resolver problemas importantes aí de nível superior. Então aqui a gente vai trazer duas aplicações avançadas, né, da aplicação de complemento de quadrados diretamente, uma em cálculo 1, outra em cálculo 2, ou seja, duas matérias distintas aí, e que uma é complemento da outra. No caso de cálculo 1, a gente vai mostrar que se você não souber completar quadrados, você nem começa a resolver integrais que envolvem aí frações parciais. Nem começa, então você já empaca em álgebra básica. No caso de transformadas de Laplace, vamos supor, você sabe todos os teoremas e resultados de cálculo 2, de transformadas. Quando você chega em 90% do problema, você precisa ali mostrar algumas identidades e aplicar complemento de quadrados. E se não souber completar quadrados, você não termina o problema. Ou seja, pode empacar em uma coisa simples, que é muito importante. Só que como você é seguidora do Desvendando Exatas, isso não vai ser um problema para você. Aqui a gente conecta os conteúdos, né, de ensino médio, matemática básica, pré-cálculo, ao nível superior e, claro, a gente responde a perguntas que todo aluno faz a si próprio. Para que eu estou estudando isso? Onde é que eu vou aplicar isso? Isso aqui no Desvendando Exatas sai naturalmente. Então a gente vai dividir esse vídeo aqui em três momentos importantes. Primeiro, a gente vai dar uma revisitada no método, a gente vai trazer inclusive um exemplo que a gente trouxe aqui no vídeo, né, completar quadrados na prática, né, o método por trás da fórmula de Bhaskara, o link tá aí na descrição. Vamos trazer até um exemplo em que eu cometi o deslize de esquecer ali um sinalzinho de M, o racional tá certinho, tá tudo completo nesse vídeo, só que esse sinal, ele é muito importante. Ele que vai dizer se a gente vai transformar aquela expressão quadrática, né, ax quadrado mais bx mais c, em um produto notável que é quadrado da soma ou da diferença. Então, se o m for positivo, quadrado da soma. Se o m for negativo, quadrado da diferença. E é claro, completar quadrados, a gente pega essa expressão quadrática, transforma num produto notável mais alguma coisa, mais um terminho ali que é um número. Então a gente vai dar uma revisitada. Obviamente a gente não vai obter as raízes aqui, o objetivo é só relembrar o método. Então se você quiser ver com calma, um vídeo passo a passo, como obter as raízes, vai lá nesse vídeo que o link está aí na descrição. No segundo momento, a gente vai mostrar, né, ali como é que a gente utilizaria o complemento de quadrados para resolver, por exemplo, um problema de frações parciais. Já aqui te tranquilizo, você não vai precisar saber nada de cálculo 1, nada de cálculo 2, só tem que saber que isso é aplicado lá. Você só vai ver o símbolo de integral, o símbolo de transformado, mas você não precisa saber nada. Você só precisa saber completar quadrados. No terceiro momento, vamos ali mostrar como é aplicado em cálculo 2 em transformadas de Laplace. Belezinha? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Mas é claro, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir, comentar e recomendar para cada vez mais pessoas. Por favor, recomende nosso canal aí, que eu tenho certeza que ele vai ajudar muita gente. Bora pro vídeo. Beleza, gente, vamos começar aqui relembrando o método de completar quadrados. Então a gente tem aqui uma equação de segundo grau, né? X quadrado menos 5x mais 1 igual a zero. E a gente quer obter aqui, né, um trinômio quadrado perfeito, ou seja, um produto notável mais um número. A gente quer transformar essa expressão algébrica aqui, né, expressão quadrática, ax quadrado mais bx mais c, nesse caso a vale 1, b vale menos 5 e c vale 1, em um trinômio quadrado perfeito mais um número. E a gente vai fazer isso aqui do lado. Então a gente sabe que x ao quadrado menos 5x mais 1 é igual a zero, é a nossa expressão original, não mudou nada. E a gente sabe que um trinômio quadrado perfeito qualquer, do tipo x mais um m, e esse m aqui é a chave do problema, né? O quadrado da soma aqui, que seria quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo, ou segundo pelo primeiro, né? A ordem aqui não faz muita diferença, mais o quadrado do segundo, e é esse m ao quadrado aqui que pra gente é super relevante. É ele que é o pulo do gato pra gente poder completar quadrado. Só que o que acontece? A gente quer que a nossa expressão original aqui, ela, de alguma forma, fique muito parecida. Tem uma parcela igualzinha essa aqui de baixo. E uma coisa importante, a gente colocou aqui como um quadrado da soma, porque
O m ele pode ser positivo ou negativo. Se ele for positivo, de fato é um quadrado da soma. Se ele for negativo, ele é um quadrado da diferença, né? Então é por isso que o sinal do m é importante. Agora, como é que a gente faz para ficar ali similar à nossa expressão original? A gente vai fazer o seguinte, vamos repetir aqui, x ao quadrado menos 5x mais 1, só que a gente vai somar m ao quadrado e vai tirar m ao quadrado. Então a gente vai fazer mais m ao quadrado menos m ao quadrado. Ou seja, quando a gente faz isso, a gente está somando por zero, que é um termo neutro. M ao quadrado menos m ao quadrado é zero. Beleza. Agora olha só o seguinte, o que a gente precisa para que essa expressão aqui de baixo apareça ali em cima? Ora, o x ao quadrado a gente já tem aqui, tanto na expressão que a gente quer, né, a expressão de cima, quanto na de baixo. Então, beleza. O m ao quadrado, ele agora apareceu também ali em cima. Agora, só falta o termo que multiplica x ser igual a 2mx. Ou seja, a gente vai impor, né, 2mx igual a menos 5x. Então, a gente consegue cancelar x com x, passar o 2 dividindo e a gente conclui o seguinte, que o nosso m vale menos 5/2. Olha o sinal aqui de menos, né? Perceba o seguinte, que pelo fato de o m ser negativo, a gente vai obter, na hora que a gente fizer ali o complemento de quadrados, né, o quadrado da diferença. Outra coisa importante, vamos colocar aqui os coeficientes dessa equação aqui do segundo grau, né? Então, a é igual a 1, perceba que tem um 1 multiplicando x², b é igual a menos 5 e c é igual a 1. E a gente viu num vídeo aqui que também tá um link aí na descrição, quando a gente deduziu a fórmula de Bhaskara, né, que o nosso m ele é igual a b sobre 2a. Ou seja, a gente consegue encontrar o m diretamente por essa formuleta aqui. E aí, se a gente usar, né, que m é igual a b sobre 2a, quem é b? b vale menos 5, dividido por 2 vezes a, que é 1, então vai dar o próprio menos 5/2 que a gente achou. Então o m ele é originado daquela imposição, né? O termo que multiplica x ele tem que ser igual a 2mx e de forma generalizada ele é b sobre 2a. Agora a gente vai completar quadrados de forma propriamente dita. O que a gente tem aqui então? X ao quadrado menos 5x mais 1. Como é que a gente vai completar quadrados? A gente tem que somar e subtrair m ao quadrado. Então vai ser x ao quadrado menos 5x mais 1, só repetir, a gente vai somar e subtrair m ao quadrado, mais m ao quadrado, menos m ao quadrado. Nesse caso aqui, a gente sabe que o m é menos 5/2, né? Tá aqui em cima. A gente obteve também pela formulinha, tá aqui em cima também. Então a gente só vai substituir, vai ficar x ao quadrado menos 5x mais 1, mais menos 5/2, tudo isso ao quadrado, menos, agora de novo, menos 5/2, tudo isso ao quadrado. Agora, simplesmente isso aqui é igual a zero, né? Só estamos utilizando ali a equação de segundo grau. Então isso implica aqui, né? A gente vai ter aqui x ao quadrado menos 5x mais 1, que é a nossa expressão original. Vamos utilizar aqui a última parcela do lado direito, né? Essa aqui. Então a gente vai jogar esse cara aqui para frente e vamos reorganizar direitinho, né? Então vai ficar x ao quadrado menos o 5x aqui, mais aquele menos 5/2 ao quadrado, mais 1, que é para poder manter, né? O mais 1 tá aqui, a gente não pode esquecer dele, menos 25 quartos. Por que 25 quartos? Perceba, todo número negativo elevado ao quadrado vai ficar positivo. Então, menos 5 ao quadrado, 25. 2 ao quadrado, 4. E esse menos é justamente o menos que já estava ali mesmo, né? Ok. Agora, perceba o seguinte. Olha só o que acontece. Perceba que se a gente multiplicar por 2 em cima e embaixo, a gente está multiplicando por 1. É uma técnica de algebrismo. Então, perceba que eu tenho, ó, x ao quadrado menos 2 vezes 5/2 vezes x mais o menos 5/2 ao quadrado. Isso aqui é justamente o quadrado da diferença. Então, essa parcela aqui é justamente o nosso x menos 5/2, só que tudo isso ao quadrado. Apareceu, então, um quadrado da diferença. E é isso que a gente vai utilizar aqui do lado. Então, isso aqui é igual a x menos 5/2, tudo isso ao quadrado, mais 1 menos 25 quartos. Perceba aqui, quadrado do primeiro, x ao quadrado, menos 2 vezes 5/2 vezes x, né? Primeiro pelo segundo, ou segundo pelo primeiro, mais o quadrado do segundo.
ali, né, menos 5 meios ao quadrado, vai ficar um número positivo. Beleza, isso tudo é igual a zero. Então isso implica o seguinte, que x ao quadrado menos 5x mais 1 é igual a x menos 5 meios, tudo isso ao quadrado, mais, vamos fazer aqui o MMC entre 4 e 1, vai ficar um 4, 4 dividido por 1 vai ficar 4 vezes 1, 4, 4 dividido por 4 vai dar 1 vezes menos 25, menos 25. Então isso aqui vai ficar x menos 5 meios ao quadrado, né, menos 21 quartos. Por quê? 4 menos 25 dá menos 21 e o 4 está ali embaixo. Tudo isso é igual a zero. Então, se a gente quiser obter as raízes, basta passar o menos 21 quartos por outro lado positivo, aplicar a raiz quadrada, módulo e por aí vai. Veja o link, veja o vídeo do link aí na descrição, que eu tenho certeza que você vai ver passo a passo, vai ver o método todo certinho ali, o racional, com muito mais calma. Tranquilão? Vamos agora para a nossa aplicação em frações parciais. Ok, gente, vamos aqui para a nossa primeira aplicação, que é justamente em cálculo 1, né? Integração pela decomposição em frações parciais. Fica tranquilo, fica tranquila, você não vai precisar saber nada de integral. Aqui é simplesmente o símbolo, né? A gente já tem alguns vídeos aí no canal, se tiver curiosidade para dar uma olhada. Aqui é o símbolo de integral, que está inclusive aqui no logo, né, do Desvendando Exatas, né? Mas você não precisa saber nada disso. Vamos só dar uma contextualizada, né, o que é esse método, né, de frações parciais. Por quê? Basicamente a gente vai ter uma função racional. O que é uma função racional? É um quociente entre dois polinômios. Então a gente tem aqui um polinômio no numerador, que aqui está de grau 1, né? E um polinômio no denominador aqui de grau 2. E aí o que você precisa saber para esse método? O grau do numerador tem que ser menor que o denominador. Aqui está ok, grau 1 no numerador, grau 2 no denominador. E depois a gente tem que escrever o denominador como sendo um produto entre polinômios irredutíveis. E o que é um polinômio irredutível? Ou ele é de grau 1, ele já está na forma mais fatorada possível, e se ele for de grau 2, ele tem que obedecer uma condição. O delta tem que ser menor que zero. Esse delta aqui ele é familiar para você, né? A gente lá na dedução da fórmula de Bhaskara mostrou que esse delta, o discriminante, né, ele é igual a b ao quadrado menos 4ac. Nesse caso aqui, quem seria o nosso a? O a é 1, né, porque multiplica o x quadrado. O b vale igual a 2 e o c é igual a 2 também. E aí o que acontece? O nosso delta ele tem que ser menor que zero. Quando a gente calcula, né, 2 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes o c, que vale 2. Então isso aqui é 4 menos 4 vezes 2, que dá 8, que é igual a menos 4, que de fato é menor que zero. Ou seja, o nosso polinômio ali ele já está irredutível. Eu não consigo decompor em frações parciais porque ele já está ok. Então, o primeiro passo que eu vou ter que fazer é completar quadrados para que eu consiga resolver esse problema. Entende? Então é por isso que ele é muito importante, esse método. Perceba que nesse caso, se você não souber completar quadrados, você nem inicia o problema de nível superior. Você está ainda num problema de álgebra básica. E aí, antes de a gente completar quadrados, né, a gente sabe que o nosso m ele é justamente b sobre 2a. b sobre 2a. Quem é o nosso b? Vale 2. 2 vezes o a vale 1, então é 2 sobre 2, que vale 1. Então perceba que o nosso m, né, que a gente vai ali somar ao quadrado e tirar ele ao quadrado, vale 1. Como ele é positivo, a gente espera um quadrado da soma. Então, completando quadrados aqui, né, x ao quadrado mais 2x mais 2, que é a nossa expressão original, ele é igual a x ao quadrado mais 2x mais 2, só repetir por enquanto. Agora a gente vai somar 1 ao quadrado e vai tirar 1 ao quadrado. Então a gente está somando m ao quadrado e tirando m ao quadrado, somando por zero. Beleza, a gente vai resolver isso aqui, vamos jogar o 1 ao quadrado para frente, né? Então vai ficar x ao quadrado mais 2x mais 1, 1 ao quadrado vale 1, mais 2 menos 1. O 2 que estava aqui original, menos 1 ao quadrado, que é 1. Agora perceba o seguinte, ó. X ao quadrado mais 2x mais 1 é a mesma coisa que x mais 1, tudo isso ao quadrado. Um quadrado da soma. 2 menos 1 é igual a 1. Então, isso aqui é igual a quem? É igual a x mais 1, tudo isso ao quadrado, mais 1. Agora vamos apagar aqui nosso rascunho e a gente vai desenvolver ali
a nossa expressão original, a nossa função racional. Então o que a gente sabe? Nós sabemos o seguinte, que 2x mais 1 dividido por x ao quadrado mais 2x mais 2, isso aqui vai ser igual a quem? Vamos repetir o numerador, 2x mais 1 dividido por quem? Pelo resultado que a gente encontrou, um produto notável mais um número. Então isso aqui vai ser x mais 1, tudo isso elevado ao quadrado, mais 1. A gente já completou quadrados. O que a gente faria para resolver essa integral? A gente separaria em duas frações. O nome é frações parciais. Então a gente decompõe em frações. Então, como a gente tem uma soma no numerador, a gente vai ter uma soma de frações. Se fosse um sinal de menos aqui, né, a gente teria uma subtração ali entre duas frações. Então isso aqui vai ser 2x dividido pelo nosso denominador aqui, x mais 1, tudo isso ao quadrado, mais 1, mais, porque tem um sinal de mais no numerador, 1 dividido por quem? Pelo mesmo denominador. X mais 1 ao quadrado, mais 1. Aqui acabou o problema. Essa integral aqui vai ser resolvida muito tranquilamente pelo método de substituição simples, por exemplo, u igual a x mais 1. E aí a gente vai obter lá um arco tangente, por aí vai. Só que isso não vem ao caso. O que vem ao caso é, para resolver o problema, você tem que completar quadrados. Belezinha? Só que aqui no Desvendando Exato você não vai ter estresse com isso aqui. Agora vamos para a nossa segunda aplicação em transformadas de Laplace. Agora, para finalizar, nossa aplicação em transformadas de Laplace, não quero que você se assuste, aqui tá tudo tranquilo, eu vou mostrar aqui o que é um EDO para você, o que é a expressão algébrica depois de aplicar a transformada de Laplace e por aí vai. Não precisa se preocupar, você só precisa saber completar quadrados. Beleza, isso aqui ó, é uma EDO. Toda essa expressão aqui gigante é um EDO. Então a gente tem, né, uma soma ali envolvendo derivadas. Então aqui eu tenho a derivada segunda, né, que é essas duas linhas aqui, derivada primeira, que é esse y' aqui, e a própria função o y. Perceba que aqui a gente tem coeficientes constantes, né? E por curiosidade, lembrando aqui, ó, como se a gente estivesse multiplicando por 1 aqui esse y duas linhas. Então eu tenho 1, 2 e 5, coeficientes constantes. A título de curiosidade, isso aqui seria resolvido, por exemplo, né, se a gente fosse utilizar os métodos tradicionais de resolução de EDOs, a gente utilizaria a famosa equação característica, que é justamente uma equação do segundo grau. Olha aí, mais uma aplicação da matemática básica no nível superior. Aqui a gente tem um problema de valor inicial, porque eu sei o que acontece com a função e com a sua derivada primeira no x igual a zero. Então, quando x é igual a zero, o y vale zero. Quando x é igual a zero, a derivada primeira vale 2. A gente chama isso de PVI, problema de valor inicial. Só que o que acontece? A gente tem um método, né, que é baseado aí as transformadas de Laplace, que é um método algébrico para resolver essas EDOs quando a gente não quer fazer nada em relação à derivada. Então, pô, não sei derivar, não quero derivar, a gente utiliza um método algébrico. Por isso que eu utilizei aqui o símbolo de equivalência, né, esses três tracinhos aqui, para mostrar que essa expressão aqui, y de s, ela é similar, ela é equivalente àquela EDO. Então, para a gente chegar nesse y de s, a gente aplica alguns resultados, né, teoremas lá das transformadas de Laplace, não vem ao caso, você não precisa saber disso aqui. E aí, quando a gente faz aquilo tudo, aí 90% do problema é chegar aqui, em 2 dividido por s ao quadrado mais 2s mais 5. Um detalhe, a gente sai ali da variável x para a variável s, né? A gente tem uma mudança no domínio ali. Então, quando a gente chega nesse y de s, a gente resolveu 90% do problema. Só que o que acontece? Para finalizar um problema de transformada de Laplace, a gente tem que olhar aqui, por exemplo, para esse lado direito da igualdade, né, o 2 sobre s ao quadrado mais 2s mais 5, e comparar com uma tabela de transformadas, ou uma tabela mental, que provavelmente seu professor vai pedir aí para que você saiba, né, essas transformadas na hora da prova. Você vai ter que chegar com essa expressão aqui do lado direito e comparar com transformadas conhecidas. Por exemplo, se você tivesse encontrado ali um S sobre um S2 mais A2, você vai saber que se trata de um cosseno de AX, a transformada do cosseno de um número multiplicado por X. Nesse caso, repare o seguinte, eu tenho aqui três transformadas, né? Eu tenho a da exponencial, a do seno e a do cosseno. E do jeito que está aqui, 2 por S2 mais 2S mais 5, a gente não consegue enquadrar
Em nenhum caso. Então, a gente complementa quadrados por isso, para a gente tentar enquadrar com alguma lista ali das transformadas, né? Com alguma das transformadas que a gente tem ali na tabelinha. Então, beleza. Vamos completar quadrados ali em S ao quadrado mais 2S mais 5. Mas antes a gente sabe o seguinte, a gente sabe que o A aqui nesse caso vale 1, lembrando que é o 1 que está multiplicando S ao quadrado, o B vale 2, que é o que está multiplicando S, e o C vale 5. E se a gente quiser achar o nosso M, né, que é justamente B sobre 2A, quem é B? 2, A vale 1, 2 vezes 1 ali vai dar 2, 2 dividido por 2 vai dar 1. Ou seja, o nosso M, ele vai ser 1. A gente vai somar ao quadrado e tirar ele ao quadrado, que é a mesma coisa que somar por zero. Então, completando quadrados ali, a gente tem que S ao quadrado mais 2S mais 5 é igual a S ao quadrado mais 2S mais 5 mais 1 ao quadrado menos 1 ao quadrado, que é o nosso M ali, né? O M vale 1. E aí a gente vai esperar um quadrado da soma justamente pelo M ser positivo. Agora, desenvolvendo mais um pouquinho, né? Jogando o 1 ali para frente, a gente vai ter S ao quadrado mais 2S, vamos escrever isso bonitinho, mais 2S mais 1, 5 menos o 1 ao quadrado vai dar 4. Então isso aqui mais 4. Agora perceba o seguinte, ó. S ao quadrado mais 2S mais 1 é justamente S mais 1 ao quadrado. Então, a gente chega ao seguinte, ó. S ao quadrado mais 2S mais 5 é igual a S mais 1, tudo isso ao quadrado, mais 4. Então, a gente já transformou a expressão quadrática num produto notável mais um número. Agora, a gente vai substituir, né? Então, a gente vai ter ali que o nosso y de S, que é igual a 2 sobre S ao quadrado mais 2S mais 5, ele vai ser igual a quem? A 2 dividido por S mais 1 ao quadrado, que é o que a gente obteve ali, mais 4. Agora perceba o seguinte, 4 é igual a 2 ao quadrado. Então a gente vai colocar aqui o 4 como sendo um 2 elevado ao quadrado. Aqui a gente só está utilizando uma técnica, uma regra de potenciação. Perceba que a gente tem o 2 aqui e o 2 aqui. Olha só quando a gente olha aqui na nossa lista de transformadas, né? Perceba que a do seno, olha só, eu tenho um número A, qualquer o numerador, que seria o 2, e ele aparece ali embaixo elevado ao quadrado. Então, de cara, eu já vejo, olha, isso aqui está muito parecido com a transformada de seno de 2x. Por que 2? Porque é justamente o que está aparecendo no numerador e no denominador elevado ao quadrado. Só que qual é a diferença? Perceba que aqui no caso do seno, a gente tem um S elevado ao quadrado. E aqui no que a gente obteve, foi S mais 1, ou seja, ele está deslocado. É por isso que eu trouxe aqui uma propriedade, né, uma operação, um resultado lá das transformadas de Laplace, que é a regra do deslocamento. Quando a gente tem, né, uma função multiplicada ali pela exponencial de bx, o b é um número, né, a transformada disso vai ser a própria transformada daquela função, só que ao invés de ser S, é S menos esse número, menos esse b. Perceba então que a gente já espera que seja transformada do seno de 2x, só que vai ter um exponencial ali. Então a gente pode escrever isso como sendo quem? 2 dividido por, olha só como é que eu vou escrever o S mais 1. Vou colocar entre colchetes, vai ficar S menos 1, tudo isso ao quadrado, mais 2 ao quadrado. Opa! Agora a gente escreveu exatamente no formato da regra do deslocamento. Isso implica, então, que o nosso B ele vale menos 1, porque a gente tem S menos 1. Então, S mais 1 é a mesma coisa que menos 1. Menos com menos dá mais. Portanto, né, a gente chega no seguinte, o y de S ele vai ser, então, 2 por S mais 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado, o que implica que a gente tem aqui a transformada, né, vamos fazer bonitinho, a gente tem a transformada do seno de 2x multiplicado pela exponencial de menos x. Isso aqui vai ser igual a esse y de S. Ou seja, a gente encontra que a solução para esse CDO, para esse problema de valor inicial, é justamente o seno de 2x. Vou até escrever esse 2 bem bonitinho aqui, né? Vou botar ele em vermelho.
seno de 2x vezes a exponencial de menos x, porque ele está deslocado. Belezinha? Muito massa, né? Perceba que não é à toa que a gente fala tanto de complemento de quadrados aqui no canal. Acho que é um dos assuntos que a gente mais fez vídeos aí, porque é muito importante. É uma das técnicas de algebrismo que eu considero a das mais relevantes aí, que é ser aprendida aí na matemática básica, no pré-cálculo. E aí você percebe, né, que é relevante você entender o porquê que você está estudando. Por que você precisa aprender essa técnica? Onde que você vai usar isso lá na frente? Então, se você for seguir carreira de exatas, ou até mesmo aí cursos como farmácia, que tem cálculo 1, em algumas federais, por exemplo, onde eu estudei, tinha farmácia, tem cálculo, biologia tem cálculo, administração tem cálculo. Então, se você dominar matemática básica e pré-cálculo, você pode ter certeza que você vai estar bem tranquilo, bem tranquila para poder fazer um nível superior na parte aí de cálculo, exatas, de forma satisfatória, sem muito estresse. Perceba que a gente mostrou, né, de forma prática, que você precisa saber completar quadrados, por exemplo, para iniciar um problema aí de cálculo 1. Se você não souber completar quadrados, você nem começa a parte do nível superior, você já empaca ali na parte básica. Em contrapartida, lá em transformadas de Laplace, que é cálculo 2, você não consegue concluir. E perceba que aqui você não precisou saber nada de nível superior. Você só precisou mostrar relações e comparar com uma tabelinha ali conhecida. Só um cara crachá. Ou seja, é super relevante você dominar esse conteúdo. Belezinha? Então, espero que esse vídeo possa ter te ajudado aí em certo grau, que você possa ter aprendido aí mais um pouco sobre complemento de quadrados e saiba que você pode contar comigo. Tamo junto nessa jornada. Até o próximo vídeo.